Engenhando Talks. Apresentação: Professor Fernando Lavoie. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Engenhando Talks. Vamos falar hoje sobre energia solar fotovoltaica. Estamos aqui com o professor Elmer Cari, do Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação da Escola de Engenharia de São Carlos. Professor Elmer, muito obrigado por ter aceito o convite e estar com a gente aqui hoje. Muito obrigado. Eu fico honrado participar deste convite. Eu sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica, como foi falado, e eu trabalho com energia solar fotovoltaica desde 2018. E estou à disposição para perguntas. Okay, obrigado. Maravilha, professor. Eu tenho visto que o investimento em energia solar fotovoltaica no Brasil tem aumentado bastante. A gente tem visto isso em números, né? É uma matriz energética renovável, bastante importante, né? Quando a gente fala em meio ambiente e no futuro do planeta. Quais os motivos de ter aumentado bastante esse investimento no Brasil? Para ter uma noção, o histórico, em 2012 foi criada a Resolução 482, que permitia que os usuários, os consumidores, pudessem também gerar energia elétrica. Naquela época, como qualquer início, é difícil, né? As pessoas não acreditavam. Para ter noção, até 2016, 4 anos depois da resolução, tinha apenas 6.000 consumidores. O ano passado chegou a 2,3 milhões de consumidores. Então, houve um crescimento exponencial. As pessoas começaram a acreditar. E, de fato, o que mais importante na energia fotovoltaica são dois aspectos. Um bom que faz para o meio ambiente, porque tem emissão zero de pegadas de carbono. E a segunda é que é um negócio rentável, ou seja, tem retorno econômico, que nós chamamos payback. Ou seja, depois do número de anos de você ter investido e pelo fato de você diminuir o consumo da energia que vem da rede, você paga seu sistema. Isso geralmente é em torno de 7 a 9 anos. Depois é só lucro. Então tudo isso tem trazido que as pessoas começassem a instalar sistemas fotovoltaicos nas suas casas. Tá, interessante. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas. Eu tenho um sistema em casa, né? Exatamente. Não sabia desse número aí de 7 a 9 anos, né? Que você falou. 7 a 9 anos é o payback. Legal. Retorno econômico. E, na sua visão, quem tem investido mais no Brasil? É o pessoal da indústria, de comércio, ou são as residências unifamiliares, né? Como o meu caso? Existe uma estatística que é do infográfico da AB Solar, que é uma associação, né, que ele tem essas estatísticas. Mas o residencial está em torno de 48%, as indústrias em torno de 30%, e entidades públicas também importantes, né, entidades públicas, universidades, todas elas também têm contribuído nessa porcentagem, né. Para ter noção, a BYD é uma empresa muito grande que investe em produção de módulos fotovoltaicos, baterias. Quando veio no Brasil, ele tinha o propósito de investir em grandes usinas. Mas chegando no Brasil, veio que a maior quantidade de investimento foram pequenos projetos de residências, indústrias, comparados com usinas, né? Então, se eles mudaram o foco. Então, de fato, existe uma variedade, né, de todos eles. É interessante falar sobre as universidades, né? Existem muitos projetos em muitas universidades, porque as pessoas, eles confiam na universidade. A universidade tem um papel de conscientizar. Se a universidade está investindo numa tecnologia limpa, as pessoas veem isso como um exemplo, né? E tem muitas universidades, a Universidade de Campinas, da Federal de Santa Catarina, Paraná. Aqui a USP também tem um projeto que depois a gente vai conversar, né? Então, as universidades têm um papel muito forte, em geral, entidades públicas. Para ter noção também, eu lembro que uns anos atrás eu vi que a Caixa Federal investiu em mais de 24 dos lugares deles para investir na parte fotovoltaica. Então, todas elas foram. Então, assim, é em todas as áreas que estão, na verdade.
Eu tenho visto, né, quando a gente viaja, passa pelas rodovias, que tem vários lugares, assim, talvez fazendas ou indústrias, que também têm os seus lugares lá com seus sítios, né, de produção. O senhor acha que isso é uma tendência no Brasil também? As empresas, as fazendas, né? O Brasil é um país muito agro, né? A gente tem muita produção agrícola. Vai ser uma tendência para o futuro a gente aumentar essa produção solar? Existe algumas estatísticas, até 2045, a matriz energética solar e eólica vai representar mais de 50%. Atualmente está em torno de 20% fotovoltaica. Então, é uma tendência no Brasil e no mundo inteiro. Por quê? Nós vemos dois perfis aqui. Em primeiro lugar, o eólico, o vento. Só que para ter um projeto viável, tem que ter um perfil constante de vento. O vento no Brasil existe no litoral, dentro do litoral, que chama-se sistemas que está dentro do litoral, e tem sistemas que está dentro do continente. No caso do eólico, a maiores perfis de vento está ou no sul ou no norte. Já o fotovoltaico tem sol em todo lugar. Então, isso é a grande vantagem, né? Então, todo lugar que tem sol vai ter possível geração fotovoltaica e tem um retorno econômico, né? Especificamente sobre fazenda, né, que está falando, existe hoje o que se chama agrivoltaico. O que é o agrivoltaico, né? É simplesmente os lugares aproveitam o lugar que já tem a plantação e colocam sistemas fotovoltaicos. Você não perde o espaço, né? Porque continua sendo aproveitado. Aí a pessoa planta e, além disso, está gerando energia. É uma tendência forte também atualmente. Nossa, interessante. Interessante saber disso. Então, gente, ó, que o professor Elmer está dizendo aqui, hoje a gente já tem em torno de 20% da nossa matriz energética, ela é solar, né? A eólica deve ser quanto? A eólica, assim, quando nós falamos a matriz energética, temos que separar o que é geração centralizada e geração distribuída. A centralizada são grandes usinas, e a distribuída, como a gente comentou, residências, indústrias. Se somamos os dois, de fato, a solar fotovoltaica é mais de 20% atualmente. A eólica, geralmente, é grandes usinas. Como comentei, o perfil de vento é no norte e no sul, então são grandes usinas. A eólica está em torno de 14%, 15%. A eólica não tem, como falar, a geração distribuída, que são pequenas, porque não é uma coisa tão viável no sentido de ter um retorno econômico, né? Mas tanto a eólica quanto a solar são fontes renováveis limpas, né? E ambos contribuem para, por exemplo, chegar ao objetivo do COP, né? Para poder diminuir as emissões de carbono até 2030. Excelente. E aí o professor Elmer tinha comentado que em 2045 a estimativa é que chegue na metade da nossa matriz de produção. Ou seja, é fantástico. Veja que nós, Brasil, né? Somos um país basicamente hidrelétrico, né? Nossa energia vem das hidrelétricas, das barragens hidrelétricas, e essa tecnologia vem mudando, né, esse panorama, e é um panorama bastante interessante, né? Porque assim, professor, quando a gente fala numa matriz limpa, uma matriz limpa em termos de atmosfera, de não gerar carbono, né, para o nosso planeta, mas tudo tem impacto. O que a gente está falando é que esse tipo de matriz tem um impacto muito pequeno no entorno, né? Exatamente. Tem impacto, é lógico. A própria eólica tem impacto, né? Gera problema para as aves, porque você tem muito vento, né? Você tem estruturas muito grandes, concentradas, mas muito grandes, né? Em termos de impactos, vamos falar então um pouquinho nem tudo são flores, né? A gente tem uma estrutura de produção energética fotovoltaica. Que tipo de impacto o senhor enxerga, por exemplo, na instalação, na operação desse tipo de sistema? Boa pergunta. O impacto, existe um termo chamado pegadas de carbono, né? Essas pegadas de carbono medem o impacto de qualquer produção, não apenas geração, pode ser serviços. Só para ter uma ideia, né? Imagine o transporte. Se a pessoa vai usar ônibus, e o ônibus usa combustível fóssil, então ele está causando um impacto ao meio ambiente, certo? Em toneladas de carbono.
Se a pessoa usar bicicleta, tem outro impacto. Porque a bicicleta, embora não gere emissões de carbono, mas o fato de ter produzido pneu também tem um impacto. Se a pessoa ver caminhando, o sapato também foi produzido. Então, todo mundo tem impacto, essa é uma questão. Então, às vezes a pessoa, por não ter esse conhecimento, acaba vendo apenas um aspecto, mas todo tem impacto. A questão é quem causa menos impacto e quais são esses benefícios, né? No caso da geração fotovoltaica, o fato de produzir um módulo fotovoltaico, obviamente vai produzir as emissões de carbono, igual como a TV, igual como um celular. Eu falo isso porque, por falta desse conhecimento, alguma parte da sociedade acaba não entendendo bem e não apoia essa tecnologia, né? Eu lembro que conheci até um professor da Itália, para você ver, professor da engenharia elétrica, e ele fez um comentário assim que eu surpreendi, né? Naquele momento eu entendi que de fato precisamos ter uma conscientização. Então aquele professor falou assim: professor Elmer, eu vi que todo mundo está instalando fotovoltaico, né, no mundo, em todo lugar, mas no final tudo isso vai trazer muito impacto ao meio ambiente, porque imagina a quantidade de resíduos que vai ter, né? Certo? Só que, como eu já sabia essa pergunta, muitas pessoas me perguntam, falam, gente, mas ninguém se pergunta sobre as TVs, né? TV aqui atrás, TVs, os computadores, né? Os impactos da TV, ninguém, ou o celular, né? Então, para isso existe o que se chama reciclagem, né? Todo material tem reciclagem, tem a parte de alumínio, tal. E ele entende, fala, é verdade, professor, tem razão, né? Mas, novamente, se um professor da Itália, que veio convidado, fazer uma palestra da área elétrica, embora não seja fotovoltaica, tem essa dificuldade, imagina um engenheiro, imagina um administrador, imagina um pai de família, etc., né? Então, por isso, achei assim, alarmante. E eu criei um curso, além do curso que eu ministro para a comunidade externa, para as escolas de ensino médio fundamental, justamente sobre conscientizar desses benefícios em relação às pegadas de carbono. Tem sido muito bom nesse sentido. Então, assim, voltando à questão, com certeza, né? Produzir o módulo fotovoltaico vai produzir impactos no meio ambiente, porém, uma vez produzido, a vida útil do módulo é em torno de 25, 30 até 50 anos, porque na verdade a gente não sabe, a gente fala que em 25 anos ele vai perder 20% de eficiência, mas continua operando, entendeu? Você pode durar tranquilamente 50 anos se a pessoa manter limpo o módulo. Só que depois de produzido, você vai ter 25, 30, 40 anos de geração limpa, porque não causa nenhum impacto em relação, a gente chama de geração estática, porque não tem movimento, totalmente limpo. A única manutenção que a gente faz é limpeza dos módulos, né? No caso, por exemplo, os geradores, geradores hidráulicos, eles têm um movimento para gerar energia, e o movimento, queira ou não, ele vai causar desgaste. No fotovoltaico, em geração limpa, estática. Então, o desgaste não tem praticamente, simplesmente limpeza dos módulos. Legal. Tá vendo? É importante a gente falar sobre o impacto ambiental, mesmo uma matriz energética limpa, né? Você gera impacto ambiental porque você tem uma produção industrial. Exatamente. Então, o que o professor Elmer está dizendo é que a gente tem que olhar o ciclo de vida do produto. Né? Então, junto com a produção, você tem que pensar na reciclagem, no reaproveitamento, nas pegadas de carbono. Exatamente. Todo esse controle, né? Mas isso eu acho que é bastante moderno, né? Um sistema bastante moderno. Sim. Vamos falar um pouquinho das limitações da operação, porque a gente precisa de sol. Sim. É lógico que o Brasil é um país muito ensolarado, aliás, eu adoro sol, eu sou um brasileiro nato. Se não tem sol, se tem um dia nublado, eu já mudo um pouco o meu humor. Eu já fico um pouco mais mal-humorado e tal. Outro dia eu estava vendo uma estatística, acho que na Escócia, né, lá no Reino Unido, eles têm 45 dias no ano, eles têm sol. Aqui no Brasil deve ser quase 365 dias, né? Nós temos sol quase o ano inteiro. Porém, é um sistema que precisa do sol. Então Sim. Nós temos o período noturno e nós temos os dias que são nublados. Sim. Essas são algumas limitações. Então eu queria conversar um pouquinho sobre as limitações e o que a gente pode, né? O que tem de tecnologia para o futuro. Muito bom. Outra questão em relação à conscientização justamente disso, né? Por exemplo, né, quando nós falamos de geração hidráulica,
Para poder produzir energia eólica, precisamos rios com caudal grande. Geralmente o impacto, nesse caso, é inundar um grande setor, né? O impacto vai ser isso. Quando falamos de eólico, tem que ter perfil de vento constante. Não tem que ir no lugar que tem vento, como comentou, né? Pode tratar ruído, além de outras coisas mais. Existe outra energia chamada maremotriz, que não é muito aqui no Brasil, mas na Rússia tem desenvolvido bem. As ondas do mar passam e voltam, né? Observa que é muito difícil tirar por energia maremotriz, mas alguns países investiram e estão conseguindo. Aí eu posso falar todas, né? Nem falar da questão da nuclear, porque é a energia que mais produz energia em relação a custo entrada e saída, né? Só que o impacto pode ser fatal, né? Como Chernobyl, né? Então, mas agora, voltando à questão do fotovoltaico, existe duas dificuldades. Uma, à noite não tem sol, e também tem a intermitência, né? Porque está gerando, passa uma nuvem, a geração baixa, depois volta. Essa intermitência também é uma... A gente não fala de problemas, a gente fala de desafios, né? Desse jeito tem que ser tomado, porque o engenheiro, ele vê o desafio, ele tem que dar soluções. E é exatamente como tem acontecido, né? Porque se a gente não leva dessa maneira, acaba criando um ambiente para não investir nesse setor, né? Vou colocar um exemplo, né? O Brasil, ele tem um potencial incrível. Houve muita resistência, mas graças a Deus, ele investiu, hoje está na 5ª posição no mundo em investimento no 2024, né? O país já está no 5º no mundo inteiro, né? Então, sim, mas tem um país do Peru, por exemplo, que eu nasci no Peru, né? Hoje sou brasileiro naturalizado, que se você vê o mapa colorimétrico, tem um potencial assim, só comparado com a África, né, que tem muito só. Só que lá a conscientização não tem sido bom, de tal maneira que ainda a lei de geração distribuída para que os usuários possam ter energia em suas casas não foi aprovada. Dificuldade. No caso, por exemplo, nós temos aqui a dificuldade de não gerar à noite. Uma solução que está sendo proposta é usar baterias, sobretudo baterias de lítio, que tem uma vida mais longa. Até ano retrasado tinha muito pouco, porque era muito caro baterias, mas de ano passado até aqui o preço tem caído muito das baterias de lítio, né? Novamente, as pessoas começam a acreditar, o custo cai, é igual que o computador, né? Quando foi criado o computador, o primeiro computador base custava $5.000. As pessoas começam a comprar e o preço caiu. Hoje um computador base é $500. Então, a tendência é essa, né? Então, as baterias é uma das grandes soluções para poder resolver esse problema, né? E não é muito longe. Inclusive, eu vi ontem uma reportagem, né, que a China ele está investindo em carros elétricos, só elétricos. E eles têm já aqueles carros com drones, né, que você vai, levanta e o país tem carros autônomos, né, tudo elétrico. Ou seja, já tem lugares para poder chegar a essa tecnologia. A cidade deve ter-se as regras estão bem claras, né? Porque aí a pessoa vai pega seu Uber e não tem motorista, né? Só coloca lá e vai até o lugar e já está funcionando, né? Eu falo isso porque os carros elétricos também usam baterias, né? Então essa bateria também vai ser usada no fotovoltaico, muito provavelmente porque é a tendência. Então isso é uma das soluções, uso das baterias. Algum dia falou que as baterias dão superpoderes ao setor fotovoltaico, porque com isso se torna totalmente viável gerar, por exemplo, isolado da rede. Antes era uma coisa muito difícil porque era muito caro, mas com baterias econômicas e duradouras, pronto, temos um sistema totalmente isolado. Podemos operar com a rede e quando tem uma corte de energia, podemos operar em forma isolada. Ainda está um pouco caro, mas começando do ano passado para este ano, caiu muito o preço. Então, essa é a grande vantagem, grande notícia, né? Que as baterias estão se desenvolvendo e é um custo bem atraente. Excelente, muito bom. Falando em investimento, antes da gente mudar de assunto, falando em investimento, o senhor acha que o que está faltando para o Brasil para que ele atinja esses, no futuro, aí, 2045, esses 50%, mais de 50% da matriz energética? A gente precisa de leis ou as leis já estão boas? Tem que ter mais investimento público ou o investimento vai ser mais privado? Como é que o senhor imagina o desenvolvimento dessa área no Brasil? O Brasil, eu posso falar que agora já chegamos a um ponto de maturidade.
colocar 20%, mais de 20% da geração no Brasil na matriz energética já é um grande desafio, né? Poucos países chegaram a isso, né? Alguns países chegaram um pouco mais, mas já é uma coisa madura. As leis, tem uma lei, a 14.300 de 2023, que deu uma certa estabilidade e hoje, por exemplo, muitas entidades públicas estão começando a investir em forma massiva, né? No caso da USP, por exemplo, todos os campos estão sendo colocados sistemas fotovoltaicos. Entidades públicas estão começando a colocar. Eu vi que em Campinas, a Prefeitura de Campinas tem uma lei aprovada para que todo prédio público tenha geração fotovoltaica de 50%. Então, as entidades públicas começaram a fazer também isso. Então, assim, eu vejo uma boa expectativa para o setor fotovoltaico no Brasil, porque as leis foram dadas, né? Eu lembro que em 2021 eu vi uma reportagem da Globo mostrando que na Califórnia tinha uma lei que todo prédio menor a 3 andares tenha no projeto uma instalação fotovoltaica. Naquela época, lembro que eu falei, nossa, se lá vai seguir no mundo inteiro, e de fato eu estou vendo isso, né? Por exemplo, Campinas, São José, Rio Preto também, não tem outra lei para que todo prédio público possa gerar até 20% de geração seja fotovoltaica, né? Então, agora estamos numa parte madura, né? O sistema está maduro e o investimento agora está sendo bem mais massivo, né? Interessante. Eu fico pensando no nosso déficit habitacional no Brasil, né? Que é um déficit muito grande. Você imagina se em um tipo de programa que o governo brasileiro tem, que chama-se Minha Casa Minha Vida, Sim. se tivesse um subsídio para um sistema desse, para cada casa. Sim, na verdade já existe, né? Eu já vi alguns projetos pilotos da Minha Casa Minha Vida, Já? que já tem, além de todos os benefícios, já é um sistema fotovoltaico incluso, né? Então a pessoa, ele vai pagar menos sua energia e esse fato de pagar vai acabar revertendo como investimento para o seu setor. Então a Minha Casa Minha Vida já faz isso, já tem esse projeto. Que legal. Muito bom. Eu acho que esse é o futuro, né? Se conseguir fazer um programa desse de forma massiva, né? Você gera a demanda, é o que o senhor falou, com o aumento da demanda, né? Você reduz o custo, Exatamente. né? Porque você aumenta a produção industrial. Pensando em empregos, que é um outro problema para o nosso futuro, né? Todo mundo fala em inteligência artificial vai acabar com os empregos, não é assim também, né? Vamos com calma. Mas assim, é um país que também tem uma questão de desemprego. Conforme você aumenta essa demanda, você gera mais produção industrial. Sim. E é uma produção tecnológica, né? Exatamente. em que agrega. E quando eu falo agregar em termos de recursos humanos, né? Porque para a produção industrial vai ter gente especializada, que vai ter um salário mais alto do que uma produção simples. O próprio instalador, né, que vai fazer a instalação na estrutura também não é um instalador preparado, né? Ou seja, Sim. você acaba repercutindo numa cadeia grande, né, de produção. Exatamente. Isso é bastante importante, né? Sim, perfeito. De fato, eu lembro que nas palestras, né, eu participo assim, de eventos, de congressos, né, o que mais se ouve nas sessões é o impacto da geração distribuída, solar e eólico, na matriz energética. Porque tudo isso, direto ou indiretamente, as empresas acabam entrando nesse processo, né? Você fala, por exemplo, empresas que vendem transformadores. Como pode falar, mas transformador não tem nada a ver com fotovoltaico, com certeza, né? Você vai colocar um sistema fotovoltaico, gera uma certa nível de tensão, você eleva, né, com um inversor. Aí tem um transformador para elevar a tensão. Então o transformador já vai ser específico para essa finalidade, né? Independente de proteção, para essa finalidade. Eu quero também, por exemplo, todas as gamas movidas acabam direto ou indiretamente sendo relacionadas com fotovoltaico. Então isso acaba repercutindo aqui na economia, né? Para ter noção, na época da pandemia, né, um momento muito crítico para o Brasil, para o mundo inteiro, as vagas de estágio acabaram praticamente, né, porque as empresas começaram a diminuir. Só que a Solar não caiu, continuou crescendo. E muitos dos meus alunos, lembram que naquela época, falam para mim, professor, ainda bem que a gente fez com você, como monitor, porque nos estágios só tinha solar fotovoltaico, né, e muitos acabaram passando, né. Então, Muito de bom. fato, repercutiu positivamente. Ótimo. Vamos mudar de assunto. Vamos falar um pouco de extensão na universidade.
lembrando aí aos espectadores, né, que nós aqui da universidade, a gente tem 3 papéis importantes, né? A gente cuida aqui do ensino, da formação de recursos humanos, principalmente da graduação, formar bons profissionais, e nós aqui podemos dizer que a gente forma ótimos profissionais, né? Sim. São profissionais de alto nível. A gente também se destina à pesquisa, que tem um papel importantíssimo no Brasil. A sociedade tem um pouquinho de dificuldade em entender qual é o nosso papel enquanto pesquisador, né? Isso aqui é um pouquinho de culpa nossa, inclusive, né? O nosso canal aqui serve também para mostrar para a sociedade o que a gente faz aqui em termos de pesquisa. E por fim, a gente tem um terceiro papel, que é a extensão. Verdade. Projetos de extensão, cursos voltados para a comunidade. O professor Elmer tem um curso muito legal, que é o curso de energia solar fotovoltaica. Conta um pouquinho como é que é esse curso, como é que ele surgiu, porque assim, professor, eu estou na Comissão de Cultura e Extensão e eu vejo direto lá, né? Mais uma edição, ou seja, deve ser um sucesso. Conta pra gente aí. Esta questão, né, foi uma necessidade, né? Eu lembro em 2017, eu participei de um evento da Intersolar em São Paulo, onde naquela época eu vi as empresas dessa área e achei muito promissora, porque para um país de 200 milhões naquela época de habitantes, tinha como uns 70 empresas, né? Achei muito pouco. Então achei uma oportunidade incrível. E foi eu me vi como aquela época de Steve Jobs, né? Veio um sistema lá, todo mundo computadores e são um grupo de pessoas só. Então eu falei, vou investir nessa área porque é muito promissora. Naquela época eu me capacitei e depois dessa capacitação eu quis criar um curso aqui para esta região, São Carlos e região, né? Não foi fácil, eu falo assim, todo começo é sempre difícil. Eu tive que investir muito com meus próprios recursos. A universidade ajuda muito, só que só ajuda depois que você tem resultados. Então, se você está esperando que alguém te ajude e você não tem resultados, isso não vai acontecer. Você tem que dar resultados e só depois vem a ajuda. Então, sim, eu investi muito, né? Eu lembro que naquela época achei muito interessante, né? Até eu conto isso para meus alunos, né? Eu fiz um curso na Unicamp, o professor Villalba, um professor muito conhecido, influente, um curso excelente em memória, porque ele faleceu uns anos atrás. Eu fiz o curso com ele, eu aprendi muita coisa com ele, e depois eu quis aplicar aqui em São Carlos. Quando eu voltei daquele curso, eu falei para meus alunos, vocês não sabem o que estão perdendo, a oportunidade de investir na área do setor fotovoltaico. Eu dei muitas palavras para eles. Eu lembro que muitos meus alunos ficaram assim impactados, né? E um deles em particular, uns anos depois falou, professor, aquele dia quando você falou, parecia que seus olhos estavam brilhando, tão animado, né? Esse aluno, naquele mesmo final de semana, fez o curso também. Para você notar, aquele curso é caro, né? Não é barato, é caro, mas é um investimento. Aí depois esse aluno me ajudou para montar o curso. Eu acabei convidando para meus alunos das minhas turmas fazer um curso gratuito de instalação fotovoltaica sobre minha coordenação. Então eu treinei eles e de todos esses alunos eu escolhi 4 alunos para me ajudar a fazer um projeto para toda a USP, né? Então os 4 melhores alunos foram selecionados. Eles fizeram um projeto para mim e os 4 que me tiveram melhores ideias eu acabei selecionando. Aí os 4 monitores aí começaram a fazer projetos de TCC. Primeiro aqui do prédio da USP, da Campus 2, etc. Vários lugares, do ICMC também a gente fez só para prédios. E aí nós apresentamos esse projeto para a prefeitura do campus e para o ente gestor, né? Naquela época não tive muito apoio, essa foi a verdade, né? As empresas, os diretores queriam fazer uma coisa piloto, não quiseram, então foi difícil. Mas aí eu abri depois o curso solar fotovoltaico, né? Destinado para pessoas externas, que teve muita acolhida. E eu continuei fazendo uma edição, 2 edições, 3 edições, 4 edições. E aí, a partir daí, eu tive recursos para poder investir na própria tecnologia. Instalamos um sistema fotovoltaico na elétrica, carport solar, kits didáticos, etc. E aí só foi melhorando, né? Porque aí também um projeto meu da FAPES foi aprovado, também pude ter verba para comprar sistema fotovoltaico, pesquisa. A pesquisa ajuda para você
ter o conhecimento mais próximo das tecnologias novas, né? E tudo isso vai repercutindo e foi assim que começou. Aí nós já temos a 13ª edição. Esta edição, a edição que vem vai ser em abril do ano que vem, vai ser a 14ª edição. Já são mais de 800 profissionais que foram treinados desde a primeira edição em 2019. Excelente. Vejo que o professor Elmer está comentando aqui sobre a importância, né, da pesquisa junto com a extensão. Exatamente. Então a ideia dele começou com curso de extensão, né, de montar uma estrutura, e veja como a pesquisa acabou colaborando para o curso e o curso colaborando para a pesquisa. Exatamente. Então vejam a importância, né, dos 3 pilares aqui da universidade. Não à toa temos esses 3 pilares. Né? E temos os alunos que estão aqui para aprender. E os alunos participam das pesquisas. E acredito que o senhor também deva levar isso um pouco para as aulas de graduação. Né? Lembra uma empresa? As empresas vêm no curso e trazem os problemas. Eu não tenho a solução de todas, mas eu sei, aí eu estudo. Aí depois eu trago a solução e aí a gente faz um feedback. Então as empresas trazem os problemas, a gente estuda, repercute. E essa mesma informação passa para os alunos, né? Fala, gente, existe isso no mercado, vamos melhorar assim, entendeu? Tudo isso está totalmente envolvido. E me fala um pouco sobre o público-alvo, né? É um curso de extensão? Sim. É um curso quantas horas? É um curso de difusão, especialização? O curso Solar Fotovoltaico USP, ele tem um site, que está no site do departamento, né? Depois eu vou mostrar aqui. Nesse curso está o lugar das inscrições, tem um módulo, tal. Existem 2 módulos. O módulo 1 é o módulo básico de instalação e dimensionamento, e ele é focado para pessoas que têm ou não conhecimento da área de engenharia elétrica. Obviamente, a pessoa que é técnico, engenheiro, vai ter maior facilidade, mas tem pessoas, por exemplo, que não são engenheiros, são investidores, são administradores e querem conhecer, podem participar tranquilamente, né? Porque ele vai dar uma base geral. Então, o módulo 1 é básico, pode participar qualquer pessoa, estudantes, diretores, professores, etc. Já o módulo 2 é um módulo avançado de instalação e dimensionamento usando o software PVSys. Então, a pessoa tem que ter conhecimento de alguma ferramenta CAD, por exemplo, AutoCAD, CorelDRAW, porque ele vai usar um software para poder dimensionar os módulos com mais precisão. Tá bom? Em relação à quantidade de horas, no módulo 1 são 16 horas, ele tem a parte teórica e a parte prática. E o módulo 2 são 8 horas. Né? Uma diferencial do nosso curso, comparado com outros cursos que existe também, é que nós colocamos a área do aluno, onde tem videoaulas gravadas e material, né? Planilhas de curso, planilhas em Excel, orçamentos, temos atividades, videoaulas, tem um aplicativo que nós criamos também como parte, né? A gente vai vendo, cria um aplicativo. E você falou uma coisa interessante também sobre a questão da extensão, né? E da pesquisa, né? Que hoje nós estamos investindo muito em um projeto de árvore solar fotovoltaica, né? Que depois a gente pode comentar um pouco mais, né? Mas isso foi a questão que nós vimos a situação do mercado, né? Uma árvore solar fotovoltaica híbrida, porque atualmente as árvores solares são off-grid, né? Desligadas da rede. Interessante. E, bom, vamos então falar de um terceiro aspecto aqui do trabalho do professor Elmer, né? Que envolve o projeto no campus. Perfeito. Aqui em São Carlos, né, o campus de São Carlos tem 2 áreas, a gente está aqui na área 1, que é a área onde tudo começou, né, onde a Escola de Engenharia de São Carlos iniciou aqui, e temos a área 2, né, então é um campus que tem 2 áreas. E tem um projeto para instalação, né, de sistema solar fotovoltaico. Inclusive, estou sabendo que o nosso prédio vai ter aqui, no prédio da TETEP, foi contemplado. Conta um pouquinho dessa parceria, é com a prefeitura do campus, é com a Escola de Engenharia, como é que é? Lembra que no começo eu tinha falado, né, que eu tinha feito muitos projetos e que eu propus projetos, né, para o ente gestor. Naquela época não houve tanto apoio, mas em 2022, né, o reitor, o professor Carlotti, ele chamou alguns professores para
que ele tinha um forte interesse em investir em energia limpa. E naquela época eu levei os projetos que eu tinha aqui e ele gostou muito. Gostou tanto que aprovou o projeto assim na primeira. Um investimento de 8,5 milhões para um projeto a fim de gerar em torno de 20%. O projeto amadureceu muito, atualmente está na fase de licitação, inclusive se tudo der certo, hoje vai reabrir a licitação. E a expectativa é que até dezembro comece as contratações e no ano que vem a construção, em 9 meses, né? Esse projeto ele visa instalar sistemas fotovoltaicos tanto na área 1 quanto na área 2. Para fazer esse projeto existe todo um processo, né, que é monitoramento com drones. Então a gente monitora tudo com drones e ainda no mês mais crítico, que é no inverno, onde o sombreamento é maximizado. E se naquele mês tem pouco sombreamento, significa que no ano inteiro vai ter menos. Aí a partir daí você escolhe os lugares onde tem menos sombreamento. Foi dessa maneira que nós escolhemos os prédios com melhor capacidade de geração. A CETEP foi contemplado, o ICMC foi contemplado, muitos prédios de elétrica, alguns prédios da mecânica, tudo mais. Tanto na área 1 quanto na área 2, né? Ainda existem outros lugares que não foram contemplados, por exemplo, o IEL, porque está em construção. Uhum. A biblioteca do ICMC não foi contemplada porque tem que trocar de telhado futuramente. Mas esse projeto já está em andamento, né? Tem uma forte expectativa de que esse projeto vai trazer um forte impacto para o campus USP São Carlos. E esse projeto, ele contempla também o apoio dos alunos, pesquisa? Sim. Para ter noção, né, esse projeto foi desenvolvido nos 4 anos mais ou menos. Foram feitos muitos trabalhos de TCC. Praticamente cada TCC era um projeto fotovoltaico de um prédio. A gente fez outro projeto fotovoltaico lá do campus 2 do Centro de Convenções, né, do estacionamento, que depois mudou para o telhado de lá. Então, houve muitas pessoas envolvidas, né? Muitos alunos, estagiários, empresas que também vieram para fazer orçamento, né? Então, toda essa informação, nós temos um projeto futuro de poder juntar todos aqueles pontos de geração para monitorar em apenas um único lugar, tipo uma escada, como tem a CPFL, a CETEP, né? Que é empresas do setor, para ter todos os pontos de geração e também um ponto de monitoramento do que nós consumimos. Então vamos ter o que nós consumimos, o que nós geramos e vamos ver quanto nós estamos de fato gerando e autoconsumindo e também pela questão de eficiência energética, né? Essa é uma fase 2 e todas essas informações com certeza, né, vão ser usadas para fins de pesquisa, né? Porque o campus São Carlos é uma mini cidade, né? Geração própria, basicamente é isso, né? Mas tudo está ligado. Legal, então quando o sistema estiver funcionando, isso vai gerar também mestrados, doutorados, né? Vai gerar pesquisa. Então, a gente está falando aqui dessa mistura, né, entre pesquisa, ensino, extensão, né? Exatamente. Isso tudo acaba trabalhando de uma forma conjunta, isso é fantástico, né? Um outro aspecto que eu queria te perguntar, professor, a gente também tem aqui, talvez a comunidade não saiba, né, os espectadores não saibam, mas a universidade ela trabalha em parceria com empresas, com a iniciativa privada. A gente tem muitos projetos de P&D, né, que é a pesquisa e desenvolvimento. As empresas, né, o setor privado traz o problema para a gente, né, temos vários especialistas, doutores aqui em várias áreas, e a gente cria projetos, né, para resolver esses problemas, implantar isso na prática, né. Nesse projeto da implantação do sistema de energia solar fotovoltaica aqui no campus de São Carlos, tem parceria também privada? Sim, houve algumas empresas que vieram aqui justamente com esse propósito, né? Eu quero mencionar a empresa RTD Engenharia, que foi que nos deu uma estrutura para o primeiro carport solar, que é um estacionamento solar. Essa empresa, por exemplo, ele instala essas estruturas para coberturas simplesmente normais. Então ele falava, professor, nós já fazemos estrutura para coberturas, mas não queríamos ver se a gente colocasse os módulos.
que a gente poderia fazer? Então falaram, vamos fazer um projeto então, né? Aí eles pegaram o módulo, o tamanho do módulo, o peso do módulo, e eles adaptaram a estrutura deles para essa finalidade. Então observem, ele já tinha todo um projeto para a sua estrutura, só que a cobertura dele era outra. Colocando os módulos, quais seriam os impactos? Então eles refazeram todo o projeto para eles. E dessa maneira a parceria foi feita, eles fizeram o projeto para eles, e nós ganhamos a instalação aqui e a verificação aqui. Tanto que na elétrica nós temos o carport. Se vocês verem na elétrica, compara esse carport com os que existem no mercado, ele é o carport que menos aço utiliza. Outro impacto ao meio ambiente, né? Menos aço, menos impacto ao meio ambiente em geral. Então, essa foi uma parceria que nós tivemos. Outra parceria foi no caso da empresa WEG Solar, né? Que nós ainda temos contato. No caso da WEG Solar, ela nos deu os módulos justamente para essa mesma finalidade, os módulos, o inversor, né? A instalação, tudo foi feito pelos técnicos da Prefeitura do Campus São Carlos. E assim teve muitas outras empresas, né, que vêm no curso, gostam do curso, acabam doando a vezes material, a vezes equipamento para o curso mesmo. A última que eu vi, uma empresa, mês passado, uma empresa chinesa, ela veio para, queria investir em geração de usinas flutuantes, aqueles que ficam na água. Uma possibilidade era colocar no CREA, porque lá tem uma reserva, né, do BROA. Por causa do tempo, eu não acabei assumindo essa responsabilidade, até tenho que conversar com os professores, mas muito provavelmente eles queriam, na verdade, doar esse sistema fotovoltaico flutuante e a partir daí ver como que vai ser o impacto, né, porque vai ter um impacto também com aquele bioma, né. E porque eles tinham muito interesse em poder investir no Brasil nessa tecnologia de energia solar fotovoltaica flutuante. Então, dessa maneira, sempre tem empresas interessadas, vem que aqui tem pesquisa, tem interessados, vem a USP como um ente conscientizador e acabam vindo, entram em contato e fazemos a parceria. Muito bom. Ótimo. Qual a expectativa, professor, para o término desse projeto e aí começar a medir, né, esses resultados? E eu imagino que os resultados vão ser muito bons e a tendência é aumentar, né, esse projeto e colocar em mais prédios, né? Exatamente. Qual que é a previsão? Olha, a execução do projeto, uma vez a empresa que ganha a licitação, eles têm 9 meses para executar o projeto, desde a construção, os ensaios, até a homologação junto à concessionária. Então, tudo isso em 9 meses. Vamos colocar em janeiro, com início. Então, até setembro, a expectativa é que finalize nessa primeira parte, né? Mas, em conversas com o prefeito do campus, professor Luiz Fernando, nós já vimos um plano diretor para até 2030, porque atualmente a geração do tal como está atual, o projeto, vai ser em torno de 18,3% do consumo do campus. Então, 18,3% da energia produzida vai ser suprida pelos sistemas fotovoltaicos. Mas a nossa expectativa é chegar até 30% até 2030. Então, novos prédios vão ser contemplados, novos estudos vão ser feitos, né? Aqueles prédios que ainda não foram considerados vão ser considerados, né? Mas essa é a nossa expectativa, grande expectativa. Excelente. Voltando um pouquinho para o curso, que a gente acabou mudando de assunto, é importante dizer, gente, a gente tem cursos aqui de extensão na universidade e todo curso tem um certificado USP. Exatamente. Tem um valor muito grande no mercado, né? Nossa universidade é uma universidade renomada. Conta um pouquinho, professor, vamos pensar nesse módulo básico. Né? Uma pessoa que não é um engenheiro, não é da área e tal. Ele sai desse curso nosso aqui preparado para quê? Olha, o curso são 16 horas. Observem que quando nós falamos sobre fotovoltaico, ele é muito amplo, muito vasto, né? Então, dependendo de como a pessoa chega, ele vai aproveitar em mais ou menos escala. Se a pessoa já é um técnico, por exemplo, que ele já faz instalações de aqueles coletores solares, não são módulos solares, coletores que para aquelas residências que vão usar para esquentar água para usar no chuveiro, por exemplo.
Ele já tem conhecimento de subir um telhado, das cuidados em relação à altura, tudo mais. Então, para ele é muito fácil, porque ele tem toda a estrutura formada, ele só vai conhecer a tecnologia fotovoltaica, os cuidados da eletricidade, geração, da tecnologia que existe em relação aos tipos de módulos, em relação a ligações, tal. Então, ele facilmente vai, ele sai do curso, ele vai e instala. Agora, se vem uma pessoa que não tem nenhum conhecimento nesse sentido, ele vai aproveitar o curso, com certeza vai aproveitar, mas provavelmente, tecnicamente, ele vai precisar fazer um outro curso, por exemplo, em outro lugar, para poder complementar. Um engenheiro, por exemplo, é diferente, né? Porque o engenheiro, a função dele é cuidar das pessoas, depois administrar as pessoas, conhecer o projeto. Então, ele também vai aproveitar ao máximo, né? Porque ele já é engenheiro, tem uma bagagem de engenharia num curso, né? Então, ele vai aproveitar o conhecimento e ele já trabalha nessa área também. Então, vai depender muito de como as pessoas chegam, né? Se a pessoa é uma pessoa que não tem nenhuma experiência, o curso vai ser aproveitado para ele, mas para poder trabalhar ainda vai precisar de outro treinamento, porque não tem como em 16 horas a pessoa instalar totalmente, né, se não tem nenhum conhecimento, né? Mas, como comentei, o perfil das pessoas que vêm ao curso é diverso, né? Nós já vimos pessoas que são fotógrafos e viram fazer o curso. Mas por que vocês viram fazer o curso? É porque eu queria investir nessa área, né? Não necessariamente ele vai instalar, mas ele vai ter um investimento, né? Uhum. Então, lembro que uma vez um padre que você foi fazer, falou, por quê? Um padre? Não foi no meu curso. Uhum. Esse foi lá da Unicamp, né? Uhum. Achei até engraçado. Falei, por que você está fazendo? É porque eu quero instalar lá na minha capela, né? Eu quero saber, ter noção, entendeu? Então, assim, todas as pessoas podem fazer o curso módulo 1, vai ganhar muito, vai aprender muito. O conhecimento sempre vai ser usado, né? E se a pessoa tem um conhecimento técnico em relação, como comentei, ele já aproveita e já sai, né? Já sai instalando e já consegue fazer isso daí. Os estudantes também muito bem-vindos, porque o curso, né, como está projetado, ele tem muita informação, né? Existe muito curso na internet, tanto que eu coloquei no canal do Curso Solar muitos vídeos disponíveis, alguns estão antigos, né? Mas existe muita informação na internet, muito mesmo. Só que assim, está meio distribuído, um pouquinho aqui, outro pouquinho aqui, outro pouquinho aqui, um pouquinho aqui, então. O curso que eu ministro está tudo em um só lugar, essa é outra vantagem, né? Porque tem muita internet também, só que tem que pegar aqui. Se tem um único lugar, facilita para a pessoa. E hoje em dia ninguém tem tempo, né? Então, se muitas pessoas bem, justo depois falam, professor, lembra que uma empresa, um senhor, né, que trabalhava com instalações fotovoltaicas, olha só, 20 anos, em 2000 ele já instalava. Falei, mas o que está fazendo aqui? Já está trabalhando mais de 20 anos. Professor, aqui eu trabalho, mas eu não sei como funciona, mas eu instalo lá, me ensinaram a fazer. Eu não sabia. Aí ele veio, professor, incrível, olha, eu sabia instalar tudo mais, mas na época nunca soube exatamente como funcionava. Então foi isso. Tem para todas as pessoas que vão, sempre vão ganhar, sempre vão aprender muito. Todas, assim, em geral, todos ficaram bem satisfeitos. Legal, pra você ver como a formação é importante, né? O conhecimento, né? Veja uma pessoa que já instalava já há anos, e ela não entendia como era o funcionamento, exatamente, o conceito e o funcionamento do sistema, né? Professor, a formação tecnológica é muito importante, né? E a área que o senhor está desenvolvendo necessita de muita formação tecnológica, né? Para o desenvolvimento, para a operação, para a medição do comportamento e da performance do sistema, né? Então, acho fantástico esse curso, tá indo para a 13ª edição? 14ª agora. 14ª, já fez a 13ª. Sim. Nossa, muito bom. Bom, professor Elmer, já estamos chegando no final do papo aqui, mas eu queria que o senhor voltasse um pouquinho lá, quando o senhor comentou um pouco das tendências, o que o senhor imagina para o futuro, né, desses sistemas mais inteligentes, são sistemas renováveis, sistemas limpos, né? A gente está na iminência aí da COP30 no Brasil, lá em Belém, né? O Brasil tem um papel fundamental no meio ambiente, né? Na proteção ao meio ambiente do mundo. Como é que o senhor enxerga as tendências para o futuro desses sistemas? Bom, queria comentar agora, aproveitando, né? A USP, a Universidade de São Paulo, tem um projeto, criou-se o GT Transição Energética. Nesse grupo criado por vários professores, nós temos projetos para instalar fotovoltaico em todos os campos,
Só faltou Bauru, não foi incluído, mas futuramente vai ser concluído. Mas muitos já foram instalados. O campus São Carlos foi uma parte, porque esse era nosso papel da universidade, contribuir justamente nos objetivos da COP. O Brasil tem um papel importante. Agora, em relação ao que está falando, né, qual que é a expectativa a isso? Né? Eu lembro que muitos anos atrás, eu tinha visto alguns trabalhos em congressos da pessoa gerar sua própria energia, carro elétrico, por exemplo. No dia gera energia solar fotovoltaica e à noite, dependendo do perfil, aproveitaria o vento também para gerar, né? Um sistema autossustentável, um sistema próprio, usa a rede também, complemento, mas é um sistema próprio. Eu não vejo muito distante essa realidade agora, porque de fato o investimento, a tecnologia tem crescido muito, né? E como comentei, eu vi aquele reportagem recente da China investindo muito forte em carros elétricos, né? Tudo partiu da política pública, né? Eu acho que vale a pena frisar, né? A política pública é fundamental, porque se não tiver o país, né, não tiver essa política pública, não consegue, mesmo que as pessoas entendem, mas as políticas públicas são fundamentais para poder alavancar esse tipo de investimento, né? Mas, como comentei, o Brasil está em um momento muito, muito bom. O investimento está sendo já massivo no Brasil, estou vendo isso daí. E só para terminar, eu queria aproveitar, né, que para as pessoas que são da área elétrica ou que gostariam de conhecer, né, invista nesse setor. É um setor muito promissor. E, novamente, né, invista, né? Como comentei no começo, não espere ter uma oportunidade se você não estiver preparado. Até tem um ditado assim, né? A oportunidade só aparece para aquele que está preparado. Se você nunca teve uma oportunidade, é porque você nunca esteve preparado. Então, eu posso deixar essas palavras, né? Eu investi muito no começo e hoje estou aproveitando muito desses investimentos. Maravilha, professor. Gostaria de agradecê-lo pela presença aqui no nosso programa, aqui, o Engenhando Talks. Um episódio bastante interessante, bastante informação recente, né? Fico feliz que o nosso país está investindo nesse tipo de sistema, né? O senhor comentou que a gente é o quinto do mundo aí em termos de... No ano passado ficou no quinto em relação ao investimento no setor solar fotovoltaico. Excelente, né? A gente tem que pular aí do quinto para o primeiro, né, em tempo recorde aí, porque a gente tem muita matéria-prima para isso. Nós temos um país continental, é verdade, né, com muito sol, acho que eu acredito que seja um sol de excelente qualidade, né, para a produção solar fotovoltaica. Então, fico bastante feliz aí com as informações. Espero que você também que nos acompanha aí, que tenha entendido aí o processo, entendido também qual é o nosso potencial para o futuro. Exatamente. Professor Elmer, muito obrigado por ter vindo, viu? Eu agradeço e estou à disposição. Maravilha. Pessoal, esse foi mais um Engenhando Talks. Até a próxima. Até mais.